Hey, what's up, galera? Welcome, bem-vindo ao primeiro episódio do Brasil América Consulting Podcast. O meu nome é Célio Ramos. Eu sou o Rodrigo Barcelos. E aqui é onde nós viremos toda semana para falar sobre estilo de vida, saúde, investimento e principalmente sobre consórcio. Esse é o nosso primeiro episódio, eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se vocês gostarem, por favor, não se esqueçam de deixarem um joinha, deixem um like e também subscribe. Se inscreva no canal para que vocês não percam nenhum dos próximos episódios, ok? Rodrigo, primeiro episódio do Brasil America Consulting Podcast. Eu acho que seria legal se a gente nos introduzíssemos um pouco, né? Como eu falei, meu nome é Célio Ramos. Nasci e cresci no Brasil, estou morando aqui nos Estados Unidos há 20 anos já. Cheguei aqui em 2003 e agora 2023, são 20 anos nos Estados Unidos e trabalho como gerente geral de uma concessionária financeira aqui em Gainesville, Florida, né? E com o Rodrigo é família lá no Brasil, com o Rodrigo nós iniciamos esse projeto, Brasil America Consulting. Então, Rodrigo, se apresenta aí e fala um pouquinho do que você está fazendo aí em Curitiba, no Brasil. Perfeito. Então, me apresentando mais uma vez, meu nome é Rodrigo Barcelos, nascido e criado em Curitiba, Paraná, Brasil. Eu sou hoje consultor de investimento em consórcios, sou gestor de uma grande empresa aqui em Curitiba, a Team Lion Investimentos, que é representante geral do consórcio Servopa, e nós estamos iniciando esse projeto em família, né? O meu tio, Célio Ramos, a Brasil American Consulting. E a gente vai falar um pouquinho, não só sobre a gente, mas sobre esse projeto, e vai trazer bastante informação para vocês. Yeah. Esse projeto nasceu de uma... o Rodrigo nós estamos em contato, e esse projeto nasceu... Foi algo que eu sempre pensei... Morando aqui nos Estados Unidos, vivendo aqui nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, eu sempre pensei em oportunidades, né? Quais oportunidades que existem para brasileiros no Brasil, para que nós pudéssemos introduzir algumas oportunidades para brasileiros no Brasil, considerando eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Tecnologia, informação, o que quer que seja, ou oportunidade para brasileiros nos Estados Unidos e vice-versa, né? E conversando com o Rodrigo, ele tem compartilhado comigo o sucesso que ele tem atingido trabalhando com o consórcio, né? Principalmente com o consórcio Servopa lá no Brasil, lá em Curitiba. Nós pensamos na oportunidade de oferecer esse serviço, essa opção de investimento para brasileiros nos Estados Unidos. Por quê? Porque a verdade é a seguinte, o brasileiro que está aqui nos Estados Unidos pode se beneficiar da taxa de câmbio, né? Agora, o Brasil, o dólar, quando for para compartilhar o Brasil com o dólar, nós estamos falando o quê? $1, R$5, né? Exato. Então, alguém que tá trabalhando aqui no Brasil, e eu tive essa experiência, aqui no Brasil não, aqui nos Estados Unidos, eu tive essa experiência trabalhando de lavador de prato, dishwasher, isso que eles chamam, né? Dishwasher, lavador de prato aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, guardando meu dinheirinho. Eu sei que como lavador de prato, mesmo hoje, em 2023, se existe a possibilidade de investir numa linha de investimento, assim como a linha de investimento que é o consórcio hoje. E é algo que que não é caro, que é bem affordable, como eles dizem, né? É bem fácil, assim, não fácil, mas affordable, que é fácil para eles, para a pessoa conseguir pagar. Porque $50, $100, $150 por mês, se compra uma carta de crédito de consórcio significante, né? Exatamente. Significant. Que vai ser um porto inglês danado. Mas, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre... Então, essa é a oportunidade, né? O Brasil America Consulting, nós vamos nos focar 100% em brasileiros que vivem fora do Brasil,
principalmente aqui nos Estados Unidos, porque eu estou fisicamente locado aqui nos Estados Unidos, então eu posso oferecer consultoria e responder a todas as dúvidas que alguém tiver com relação ao que é possível, porque eu sei como é, com tantas coisas que estão acontecendo hoje, golpes, nós como brasileiros sabemos o que está acontecendo bastante com relação a coisas com relação a golpes, é difícil de achar pessoas que se pode confiar, né? Então eu estou aqui para poder responder qualquer pergunta, e o Rodrigo está no Brasil, trabalha com o time Lion, com a Consórcio Servopa, e a Consórcio Servopa é uma empresa que está estabelecida, né? Mais de 50 anos de experiência e credibilidade no mercado de consórcio no Brasil. Então, Rodrigo, fala um pouquinho para a gente da oportunidade, o que você acha, um pouquinho mais do que eu estou apresentando. Perfeito. Primeiro, então, sobre o sonho, né, sobre esse início da Brasil American Consulting, a gente estava conversando e a gente entendeu que hoje não, o brasileiro em si, qual brasileiro que não sonha com sonho, não tem o sonho americano, né, de ir para fora do Brasil? A gente olha muito o poder da moeda de outros países, principalmente os desenvolvidos, em cima do real brasileiro. E hoje, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, tem muito brasileiro fora. Só que conversando, até mesmo com o meu tio, né, com família, amigos que estão fora, muitos brasileiros vão para fora, sim, para obter experiência, aprendizado, mas para ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Então, a gente enxergou, né, nesse projeto o consórcio como um bom investimento para esse tipo de pessoa, para auxiliar nesse projeto, ser mais um produto, um excelente produto numa carteira de investimento para brasileiros que moram fora. E o que a gente enxerga no consórcio hoje? O consórcio ele é muito antigo no Brasil, né? Acho que não tem um brasileiro que não saiba, não tenha ouvido falar, na verdade, sobre o produto consórcio. O que falta é o conhecimento, sim, a fundo de como ele funciona, porque o consórcio, se a gente for ver, ele foi regulamentado no Banco Central em 1962, então é muito antigo. Consórcio Servopa desde 1966. Algumas coisas mudaram de lá para cá, mas, basicamente, esse produto é um produto de aquisição. Então, a pessoa quer comprar um imóvel, quer comprar um veículo, ela não tem dinheiro, ela adquire um consórcio, planeja pagamentos mensais, para quando tiver acesso ao recurso, a gente chama de contemplação, ela poder adquirir esse bem. Só que a gente viu que o consórcio, na verdade, o produto, o investimento, evoluiu muito as formas de ganhar dinheiro, né? E o consórcio, a gente enxergou não apenas aquisição, mas captação de crédito. E no meio disso, a gente enxergou uma excelente oportunidade de investimento. E isso, sendo auditado e fiscalizado pelo Banco Central, a gente consegue, através do consórcio, ter muita rentabilidade, através de uma carta contemplada, enfim, são vários planejamentos. E isso tudo a gente vai conseguir passar aqui, né? Para que a galera consiga entender, consiga aprender um pouco sobre o produto e, quem sabe, adquirir e aumentar o patrimônio com isso, né? Essa é uma oportunidade. Tudo que você acabou de compartilhar é o que eu achei que é uma grande oportunidade. Não somente para mim, porque eu também quero investir em consórcios e começar a construir patrimônios aí no Brasil, porque morando morando há 20 anos aqui nos Estados Unidos, tenho 2 filhas, as minhas filhas são com 10 e 13 anos, né? Logo as crianças vão crescer, vão viver a vida delas, eu e a minha esposa. Sempre penso ter aquele sonho, né? Apesar da minha vida eu ter me estabelecido aqui nos Estados Unidos, sempre tem aquele sonho assim de às vezes poder ter um patrimônio no Brasil que não seja um patrimônio para gerar renda, ou que seja um patrimônio para gerar renda, ou um patrimônio que seja lá não somente para gerar renda, mas também para moradia, né? Ter 2 residências. Exato. Ter 2 residências, morando nos Estados Unidos, morando no Brasil. Mas para aquelas pessoas... E eu lembro que eu comentei contigo, Rodrigo, para mim eu penso nisso porque, infelizmente, a minha mãe, a sua avó e o meu pai já faleceram, né? Mas se a minha mãe e o meu pai estivessem vivos, seriam os avós, né, das minhas filhas, com certeza as raízes no Brasil seriam mais fortes, e uma outra razão muito mais forte para eu pensar em criar um patrimônio no Brasil e ter moradia no Brasil, né? E estabelecer aquelas raízes ainda mais fortes no Brasil. Mas agora que essa não é a realidade, ainda assim eu penso em construir um patrimônio, e eu sei que é importante para brasileiros, que vários amigos brasileiros que eu conheci e conheço aqui no Brasil
pensam, estão na mesma situação que eu estou, que é, eles vivem aqui, estão estabelecidos, mas eles pensam em a aposentadoria, ter moradia no Brasil, ter imóveis no Brasil, ou são aqueles que não, eles sabem que não, eu não gosto da sociedade americana, eu sou brasileiro, eu gosto do Brasil, e eles pensam, não, eu sei que o meu tempo aqui é limitado, então eu quero fazer o possível para gerar renda, e não ganhando em dólar, conseguir guardar dinheiro, para um dia, mais cedo ou mais tarde, conseguir voltar para o Brasil e ter um pouco de estabilidade, conseguir crescer um patrimônio. E com certeza, para todos esses cenários assim, a oferta, a oportunidade de investimento, de consórcio, é uma solução tremenda. Por quê? Porque por causa do poder do dólar hoje. Com R$150, que não é uma parcela cara para quem mora aqui nos Estados Unidos. R$150, você vai fazer compra assim, vai no Walmart, ou vai numa store, ou qualquer loja aqui nos Estados Unidos, você gasta 80 a 100 em 15 minutos andando pela loja, né? Como uma parcela mensal, $150 não é caro. Uma pessoa que tem um trabalho simples assim, que trabalha como eu trabalhei anos atrás, com trabalhos assim manuais, que não lavando prato, ou limpando o quarto, ou trabalhando em construção. Trabalhando em construção, o pessoal está fazendo um dinheirinho legal assim. Então, mas mesmo aquele que não tem uma renda muito grande, eles conseguem pagar $150 por semana para investir num patrimônio, numa carta de crédito de quanto? De R$250 mil no Brasil. Isso, 250 mil. Né? De 250 mil reais no Brasil. 250 mil reais consegue comprar um patrimônio, ganhar uma casa. E como o Rodrigo falou, e nós vamos estar falando sobre isso nos episódios assim no futuro, tem opções, né? Se você for sorteado e você não está preparado para fazer a compra ou começar a construir o seu imóvel, você tem opções de venda no mercado que é muito quente. Um mercado que é muito quente no Brasil, para você ter certeza que o seu dinheiro vai render imediatamente. Então, nós sabemos que é uma oportunidade legal, nós estamos empolgados com a oportunidade, queremos criar conteúdo, vamos ter conversa todas as semanas sobre o consórcio e o que é possível e principalmente o serviço que nós vamos estar prestando, o serviço de venda, o serviço de consultoria com a Brazil America Consulting, que é uma consultoria autorizada da Servopa. Isso. Da Servopa lá no Brasil. E como o Rodrigo já disse, a Servopa é uma companhia de muita credibilidade no Brasil, mas principalmente na região sul do Brasil. Né, Rodrigo? Isso, é muito antiga, né? A Servopa é muito antiga. Hoje falou no sul aqui em Servopa, acho que todo mundo conhece. A gente está expandindo, na verdade, o consórcio desde sempre, né? Desde o início sempre atendeu todo o Brasil, mas a Servopa está expandindo muito para todo o Brasil, então é uma empresa de muita credibilidade, assim. E acredito que como primeiro podcast, né, a gente poderia focar em entender um pouquinho o que é o produto. Aí eu posso estar explicando o que é esse consórcio, né? Porque para investimento, sem dúvida, existe um leque de opções, um leque de opções. E quando a gente fala em consultoria, não é apenas a venda, né? A gente não está aqui para vender consórcio para quem está fora do Brasil, deixar na tua mão e você ir atrás do que fazer. A gente está aqui para entender o teu projeto. Hoje, qual que é o teu cenário? Você ganha com uma moeda que é 5 vezes valorizada em cima da moeda do teu país natal, do teu país de origem. Então, você tem isso na tua mão, você ganha muito dinheiro e se você tiver esse objetivo, você guarda parte disso e tem um grande poder de estar investindo muito aqui no Brasil. Imagine, é o que o Célio falou, $125, para ser exato aí, você vai investir R$250 mil aqui no Brasil, que é muito dinheiro. Então, eu acho que eu vou falar então um pouco o que é o produto. Sim. E nos próximos episódios a gente vai focando em cada parte do investimento, assim, que eu acredito que vai ser legal. Então, o consórcio, assim, basicamente falando, na verdade eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar o seguinte, eu, o Célio e você que está assistindo, queremos comprar, por exemplo, um relógio. Esse relógio custa $300, vou usar o dólar na moeda.
E a gente não tem esse recurso hoje. A gente não tem esse dinheiro. E a gente inicia um consórcio de $100. No primeiro mês, a gente pega esse dinheiro, reúne numa caixinha ali, $100 cada um. A gente junta $300. Com esse valor, a gente compra um relógio, certo? E no primeiro mês, a gente sorteia ali, coloca 3 papéis, sorteia, e você é sorteado. Você que está assistindo a gente. Você já ganhou o teu relógio. No mês seguinte, a gente paga mais uma vez $100 cada um, compramos mais um relógio, mais uma pessoa é sorteada. E assim, até todos do grupo serem contemplados. Então, o consórcio é basicamente isso. Um grupo formado de pessoas que vão pagar uma parcela mensal de acordo com o produto escolhido. Então, como a gente falou, hoje com o consórcio você pode adquirir bem ou serviço, mas quando a gente fala em investimento, eu acredito que o nosso foco é mais imobiliário, tendo em vista o poder da moeda que tem e o acúmulo de patrimônio no Brasil, né? Então, escolhendo o valor do crédito que você quer investir, você vai pagar essa parcela mensal. O que a Servopa vai fazer? A Servopa vai te dar segurança. Então, ela vai dar garantia para a pessoa que está investindo, ela vai pegar esse recurso, administrá-lo, né, de forma que todos os meses ela realize contemplações, que nada mais é do que você poder utilizar esse crédito para aquisição de bem. Então, ela vai realizar isso todos os meses de 3 formas, basicamente. Então, aí que entra o primeiro fato, investimento. Você vai estar investindo uma parcela, no exemplo que eu dei, $125 mensais, você já vai ter aplicado aqui no Brasil R$250 mil. Esse valor, a Servopa ela tem que te garantir que do início até o final do crédito, independente de prazo de contemplação, você vai ter acesso a esse recurso, que vai ter uma valorização semestral. Então, você tem um dinheiro investido no Brasil. Então, ela vai primeiro realizar sorteio. Então, o sorteio ele é realizado, ele é obrigatório, né, pelo Banco Central, toda administradora tem que fazer. Todos os meses o sorteio é realizado e uma pessoa é contemplada, tá? Qual que é o grande diferencial da Servopa? Então, as administradoras, por muito tempo, realizaram o sorteio direto na empresa, né, na própria empresa. E hoje uma instituição aqui no Brasil que é de muita credibilidade é a Loteria Federal, que realiza prêmios semanais. Então, as administradoras, elas começaram a utilizar o extrato da Loteria Federal, que é o resultado do prêmio, para pegar o resultado do sorteio, o que dá maior credibilidade para a pessoa. E nós, como consultores, além de realizar consultoria para o cliente, a gente vai passar resultado, tudo bem certinho, todos os meses nessa modalidade. Primeiro é sorteio. Segunda forma da gente contemplar, uma forma muito famosa no Brasil, é o lance. Às vezes a pessoa faz como forma de planejamento e ela quer ofertar um lance, famoso lance na carta. O lance nada mais é do que uma antecipação de parcelas. Então é pagar adiantado. Ele fala, exemplo, Rodrigo, eu tenho um dinheiro guardado aqui, estou com $10 mil guardado, estou querendo comprar alguma coisa lá no Brasil já, consigo ofertar isso como lance? Consegue, aproximadamente R$50 mil. Então, você vai ofertar uma antecipação de R$50 mil nessa carta. A gente oferta para a Servopa, quero antecipar 50 mil. Se naquele mês a tua antecipação for a maior, aí sim você é contemplado, aí você deposita o valor que abate do teu saldo devedor. Então, é descontado em parcelas e você pode utilizar o crédito. Caso contrário, não precisa pagar nada, só continua pagando os valores das parcelas, normalmente. E, por fim, na verdade, existem 2 formas nessa última, que é o lance da própria carta. Então, a gente fez um recurso, no exemplo que eu dei, R$250 mil. A gente vai poder pegar uma fatia desse crédito e ofertar como lance. É como se fosse um empréstimo da Servopa para a oferta de lance. Então, nesse exemplo, a gente está falando de R$45 mil, em média. A gente pode pegar 45 mil da carta, desses 250, ofertar como lance, e você sendo contemplado, você recebe 205 mil, que são os 250 menos os 45 utilizados. O bacana é que você pega 205 e paga por 205. Aquele 45 mil emprestado da Servopa, ele vai pagar apenas na taxa, mas você paga apenas pelo crédito que você utilizou.
Então, o consórcio ele é bem bacana nesse sentido. Também é uma forma de planejamento aí, principalmente para quem está visando investimento no produto, né? Uhum. E quando se fala em rentabilidade, aí as possibilidades são gigantescas, assim, o leque ele é muito grande. Antes de você falar sobre rentabilidade, vamos voltar um pouquinho nesse exemplo, porque eu acho que é importante, principalmente nesse primeiro episódio, Frisar bem. para que não tenha dúvida nenhuma, né? Da opção, como que a contemplação e o lance realmente funcionam. Então, vamos imaginar mais uma vez, eu estou pagando $150 por mês, né? Para uma carta de crédito de Isso. R$250 mil. Mas eu estou trabalhando aqui e sabe o que? Eu tenho $10 mil já guardados numa poupança aqui nos Estados Unidos. Mas eu estou fazendo meus pagamentos não, eu estou pagando há 6 meses, 7 meses, 8 meses, 18 meses, não interessa. Estou pagando por um pouquinho. Aí eu estou em contato contigo, Rodrigo. Tenho $10 mil aqui. Eu quero fazer algo com esses 50. Não tem alguma oportunidade para mim com esses $50 mil ou $10 mil? Me apresenta de novo essa opção. Perfeito. Então, quando a gente fala hoje, iniciei o meu consórcio do zero. Rodrigo, comecei com você. O meu consórcio, estou pagando meus $150 mensais. Quando o meu cliente, quando você vier até mim e falar, ó, eu penso em ofertar um lance, em mim acende uma luz e eu vou começar a estudar o teu grupo. Porque inicialmente é um projeto de planejamento e investimento. Então é só para pagar a parcela e esperar contemplar. Quando você pensa em oferta de lance, aí o trabalho de consultoria é um pouco mais a fundo. Por quê? O lance, ele é ofertado e o maior vence, o maior contempla. Então, para a gente não ter, para você não ficar, não gerar tanto, na verdade, um alinhamento de expectativa, né? Eu vou te passar, ó, seguinte, Célio, esse mês passado contemplou com tal valor. Se a gente ofertar esse valor, a gente tem chance ou a gente não tem chance. Então, a gente vai estudar esse lance em cima disso, pensando num consórcio normal. Qual que é o bacana? Se o cara falar, não, tá, eu tenho $10 mil, quero adiantar em parcela. O que eu me beneficio com isso? Primeiro ponto, reduz prazo. Então, você já tem maior valor investido, que está rendendo junto ao consórcio. E o legal da Servopa é que tudo que antecipa de parcela, ou seja, paga, mesmo não ofertando lance, tudo que antecipa das últimas para a primeira, ele entra como lance. Então, ele tem 10 mil hoje, $10 mil. Vai lá e paga, tudo em parcela, $50 mil. Daqui 2 anos, ele tem mais $10 mil, soma-se ao que ele já tinha pago, então ele já tem 100 mil em lance. Então, isso é legal também. Só que uma coisa, lógico, isso a gente vai focando, vamos focar primeiro nisso, né? Mas quando o cliente fala que já tem um valor guardado, o nosso leque de investimento ele fica ainda maior. Porque aqui no Brasil, o mercado, como você comentou no começo, de carta contemplada, ele é muito aquecido, é um mercado gigantesco. Então, tem muita carta já contemplada no Brasil com um custo extremamente atraente para a pessoa que está fora, tendo em vista que está com a moeda valorizada, para já adquirir de imediato imóveis aqui. Então, na consultoria, a gente vai identificar isso, né? Mas quando fala em oferta de lance, a gente vai identificar exatamente o objetivo do cliente e, sem dúvida, tem projeto. Tem dinheiro em mãos, pensou no consórcio, a gente encaixa os dois e realiza o objetivo. Ele realiza, sim, o projeto. Legal. Com certeza, é uma opção de investimento muito, muito interessante e segura, né? Segura. Essa que é uma coisa importante, porque eu imagino, morando aqui nos Estados Unidos, essa é uma preocupação. Eu tenho certeza que essa vai ser uma preocupação de clientes aqui nos Estados Unidos, que estão trabalhando, pagando $150, mas qual é a minha garantia? Né? Mais uma vez, falando sobre tudo que tem acontecido, não somente no Brasil, mas no mundo, em golpes, scams, né? Como eles chamam esquemas, ou scams, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. Muito, a lot of scams. O consórcio, como uma opção de investimento muito interessante, tendo o consórcio Servopa,
como eles dizem, backing up this investment, né? Dando a segurança desse investimento, é muito interessante. Eu falei para você que o inglês de vez em quando o inglesinho entra, assim, é um inglês e um português, mas a gente se entende. Bom. Mas legal. Então, acho que é isso, né? 25 minutos. The podcast is going to be around. A podcast vai ser mais ou menos de 20 a 25 minutos. Toda semana, às sextas-feiras, nós vamos estar postando um episódio mais novo. Se tiverem alguma pergunta, entrem aqui nos comentários. Se tiverem alguma sugestão ou pergunta do que vocês gostariam de saber, do que vocês querem que a gente converse um pouco mais, entre em mais detalhes assim para responder qualquer pergunta, por favor, nos avise. Esse é o propósito dessa podcast, para educar e dar informação com relação ao consórcio, né? Nós estamos aqui para, com certeza, oferecer como uma opção de investimento. O Rodrigo é um gestor lá no Brasil, tem vários clientes. Nós vamos estar também convidando clientes que já contemplaram, estão se beneficiando da opção de investimento com o consórcio para participarem aqui na nossa podcast. Mas nós queremos que isso seja um relacionamento bem interativo. Assim. Nós estamos aqui para responder perguntas, né? Para tirar todas as dúvidas e conseguir oferecer valor, assim, informação para aqueles que estão interessados. Exato. Mais uma vez, aqueles que estão interessados em criarem patrimônio, né? Patrimônios físicos e imóveis no Brasil. E ainda mais importante para aqueles que estão nos Estados Unidos e querem se beneficiar do poder de compra do dólar americano em comparação com o real. Exatamente. E mais uma vez, agradecer, né? Esse é o nosso primeiro podcast, então obrigado por estar assistindo. Não se esquece de deixar um like, não se esquece de curtir, compartilha com as pessoas para a gente realmente espalhar essa... É só para quem está aqui dentro, mas principalmente, que é o nosso objetivo, quem está fora do Brasil, para estar podendo investir aqui. E mais uma coisa que a gente vai fazer é também deixar um link para acesso direto ao WhatsApp. Às vezes não quer colocar aqui nos comentários, mas pode chamar diretamente a gente, algum consultor, que vai te explicar exatamente como funciona e entender o teu projeto. E peço que mesmo assim continue acompanhando a gente, que a gente vai dar muita informação. E não só falar sobre o produto, né? Como a gente falou, o podcast vai falar de muito mais coisas que a gente tem certeza que vai agregar muito a tua vida aí para crescimento. Não só patrimonial, mas pessoal também. Exatamente. Porque dinheiro sem saúde é pior do que saúde sem dinheiro. Exatamente, é pior. Dinheiro sem saúde é pior do que saúde sem dinheiro. Se tiver saúde, a gente se vira, né? Vamos trabalhar lavando o prato, fazendo o que tiver que fazer. Mas, graças a Deus, nós somos saudáveis. Não, espero que vocês estejam saudáveis agora, estejam se cuidando e estejam pensando em investir no seu futuro, porque o tempo passa rapidinho e mais agora nós temos acesso à informação com a internet, com canais no YouTube, no canais de youtuber brasileiros, youtuber americanos. Não existe mais desculpa alguma, né? A pessoa não pode dizer, se eu tivesse acesso à informação, eu teria tomado uma decisão diferente em relação a investir no meu futuro, investir na minha aposentadoria, investir na minha estabilidade financeira para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Hoje nós não podemos mais usar essa desculpa porque a informação está disponível, né? E nós queremos, com esse canal, trazer mais valor e fazer essa informação disponível para aqueles que a gente possa ajudar mais e mais pessoas a tomarem essas decisões, porque nós com certeza estamos, como eles dizem em inglês, we are talking the talk and walking the walk. Nós estamos falando e fazendo. Então eu espero que vocês sigam não somente sigam o nosso exemplo, mas também participem dessa conversa, né? Participem dessa conversa
para que vocês cuidem e continuem investindo no seu futuro financeiro, no seu futuro físico, na sua saúde, no seu bem-estar e no bem-estar e na segurança financeira da sua família e dos seus amados, dos seus loved ones. Ok? Rodrigo, muito obrigado. Perfeito. Sempre bom falar contigo. Galera, muito obrigado para você que está ouvindo. Mas nós agradecemos muito. Como sempre, não dá para... Sempre tem que lembrar, por favor, nos ajuda muito. Deixa um joinha e se inscreva no canal. E nós nos falamos no próximo episódio. Brazil America Consulting Podcast. On YouTube, aqui no YouTube e também em todas as outras plataformas de podcast. Aí no Brasil e no mundo. Tá ok? Um abração, galera. Rodrigo, nos falamos. Okay. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.